Olá! Hoje eu quero falar sobre paixões mortais. Você já se apaixonou? Eu acredito que sim. Quem nunca se apaixonou, não é verdade? E a paixão, ela divide opiniões. Muitas pessoas acham que se apaixonar é algo maravilhoso. Estão sempre em busca de uma paixão. Outras pessoas já acreditam que a paixão pode ser algo muito perigoso, muito ruim, e que é melhor então o amor e não a paixão. Será que paixão e amor se confundem? Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no nosso canal, já deu o seu like para que a gente possa continuar conversando sobre isso. Veja bem, a paixão, segundo a ciência, ela é um estado neuroquímico complexo onde vários hormônios se misturam dentro do nosso corpo e mandam informações para o nosso cérebro. Então, no estado que a pessoa se encontra apaixonada, olha como é que ela pode ficar. Ela tem uma disfunção cerebral temporária. A pessoa perde o bom senso. É como se ela ficasse por algum tempo fora de órbita. A paixão, ela também gera uma obsessão e uma compulsão. A pessoa tem necessidade de estar o mais perto possível da pessoa pela qual ela está apaixonada, de forma assim obsessiva, né? Ela começa a ter dificuldade de concentração e isso atrapalha até mesmo na hora de dormir. Ela não consegue se concentrar em outra coisa senão a pessoa por quem ela está apaixonada. É um estado assim de hipervigilância que pode causar um grande estresse e afetar tanto o sono quanto também o apetite. A paixão, ela também gera uma euforia e uma ansiedade desordenada devido ao aumento de cortisol. Então, essa euforia, ela oscila entre a euforia e a insegurança. Então, a pessoa fica num estado totalmente alterado do seu estado normal. Você já se sentiu assim? Eu acredito que sim. Eu também já me apaixonei. Poucas vezes, mas já me apaixonei. E o que você achou? Você gostou de estar apaixonada? Porque olha, a paixão, ela pode até ser boa quando ela é correspondida, mas de acordo com a ciência, ela também tem uma duração. Esse estado de paixão pode durar de 6 meses a 24 meses, né? Ou seja, de 6 meses a 2 anos. Você entende porque muitas vezes as pessoas se relacionam, começam a viver em união estável ou às vezes até se casam e logo depois de um tempo ela diz que o amor acabou, que se decepcionou, que a pessoa não era aquilo que ela pensava. Então, muito provavelmente, as pessoas que vivem uma grande paixão acham que estão amando, mas rapidamente isso acaba. Na realidade, ela estava provavelmente envolvida num sentimento de paixão. E quando essa paixão acaba, porque tem validade, então a pessoa quase que imediatamente já começa a enxergar quem é o outro, tudo aquilo que ela não conseguia perceber antes, porque estava nesse estado, né, temporário de obsessão pelo outro, né, como diz aqui, uma disfunção cerebral temporária. Então, quando ela volta a si, ela descobre que não sente mais nada, ela vê exatamente quem é a outra pessoa. Eu penso que é muito perigoso você se envolver com alguém ou casar por estar apaixonado. É claro que a paixão, ela leva a pessoa a um relacionamento, a um namoro, a um noivado, a viver uma verdadeira história, né? Sentimental, a se relacionar com alguém. Mas essa paixão precisa se transformar em amor. Claro que cada um vai ter um tempo, né? Não vai ser igual, não é um padrão com todo casal. Mas aos poucos, essa paixão precisa dar lugar ao amor. O amor, ele é uma decisão e é um sentimento, um pensamento, um estado de espírito que a gente fica
que a Bíblia diz que é dom de Deus. Quando você se identifica com alguém, quando você gosta da companhia desta pessoa e se relaciona com ela e começa a aumentar o grau de intimidade, afinidade, então começa a nascer um amor. Então vamos lá, eu quero falar de Sansão. Sansão foi uma pessoa que se apaixonou. Sansão na Bíblia foi um juiz. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 13. Sansão foi um juiz que ele era consagrado a Deus. Ele tinha um voto de Nazireu. Ele foi consagrado para vencer os filisteus. Então a missão dele era essa: ser um guerreiro, ser alguém que Deus iria usar para vencer os filisteus. Porém, Sansão tinha uma grande fraqueza: as mulheres. Sansão se apaixonava com muita facilidade e quando ele se apaixonava, ele ia fundo nessa paixão e isso tirava o foco dele da missão. A história mais famosa das paixões de Sansão é a sua paixão por Dalila. Todo mundo conhece essa história. Sansão tinha os seus cabelos longos, tinha suas tranças e Dalila se apresentou para ele, uma mulher bonita, uma mulher interessante, e eles começaram a ter um relacionamento amoroso e no meio daquela paixão, Sansão não sabia, mas na realidade a Dalila era do povo filisteu, povo inimigo do povo de Israel, porque o Sansão, ele era de Israel, ele era do povo santo e consagrado a Deus, mas Dalila era do povo dos filisteus, povo inimigo de Israel, que lutava contra Israel, que oprimia Israel. E a missão de Sansão era justamente destruir os filisteus, era trazer paz para Israel e livrar Israel da opressão dos filisteus. Então note, olha o que esse povo filisteu fez. O povo filisteu, eles pagaram Dalila para que ela pudesse conseguir descobrir o segredo de Sansão para derrubá-lo, porque ele era uma ameaça para o povo filisteu. Ele era um homem forte, ele tinha uma força excomunal dada pelo Senhor, por Deus, para vencer os filisteus. Então, Dalila foi paga para conquistar e vencer Sansão, descobrindo qual era o segredo dele. Ela fez isso, ela se envolveu com ele e quando ele estava completamente apaixonado, nos braços dela, ela todos os dias falava: qual é o seu segredo? Me fala qual é o seu segredo. E ele não dizia, mas ela insistiu tanto, por tantos dias, que a Bíblia diz que ele já estava irritado, desgastado com aquilo. Então, um belo dia, ele conta para Dalila qual é o seu segredo. E quando ele conta para Dalila o seu segredo, o que ela faz? Imediatamente conta para os filisteus, que vão lá e prendem Sansão. A primeira coisa que eles fazem é cortar os seus cabelos e fizeram dele um prisioneiro. Pronto, Sansão foi derrotado, não por um exército, mas por uma paixão, por uma mulher. O que nós podemos aprender com essa lição? A paixão pode nos destruir. As paixões podem nos derrotar. E as paixões também podem tirar o nosso foco da nossa missão. Quantas vezes você se apaixonou? E veja como isso pode ter atrapalhado a sua vida em tantos momentos e de tantas maneiras, tirando o seu foco, o seu alvo, os seus objetivos, a sua força, mexendo com todas as áreas da sua vida. Nós não entendemos, mas muitas vezes o nosso inimigo espiritual, o inimigo das nossas almas, também usa pessoas, compra pessoas para tirar as nossas forças, para que a gente fique sentimentalmente seco, destruído e então a gente fique preso como um prisioneiro e não dê conta da nossa missão. Mas Sansão, em algum momento, quando estava ali preso, os filisteus furaram os olhos dele
arrancaram, né, a força dele, tiraram os cabelos, cortaram os cabelos, e quando ele está ali preso, rodando, fazendo serviço escravo, ele faz mais uma oração a Deus e diz: Senhor, me dá, só te peço mais uma vez, força para vencer os meus inimigos. Então Deus se lembrou de Sansão. A Bíblia diz que os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Ou seja, a unção, a força que Deus tinha dado a ele voltou. E ele então consegue de uma só vez, em um só dia, destruir os inimigos do povo de Deus. Todos eles morreram, mas Sansão também precisou perder a sua vida, porque ele destruiu as colunas do templo de Dagon e ele também estava lá dentro desse templo. Mas ele morreu cumprindo a sua missão e arrependido por ter trocado uma vida tão boa, tão preciosa, por uma paixão equivocada. Isso sim é uma paixão mortal. Eu quero deixar com você, para encerrar, uma palavra que está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Esse conselho bíblico diz para que a gente possa fugir das paixões da mocidade. Eu diria que nós precisamos tomar muito cuidado com as paixões, porque se elas não virarem um amor verdadeiro, elas podem sim nos destruir. Até a próxima.